Ontem tomou posse para um segundo mandato o presidente Barack Obama e ele, entre os vários anúncios que fez para esse segundo mandato, anunciou um pacote de medidas, de intenções para controlar a venda de armas no país, uma mudança drástica no rumo do governo norte-americano no combate à violência armada. Essa questão da posse de armas sempre foi quase um tabu nos Estados Unidos, é objeto de uma emenda constitucional muito conhecida, a segunda emenda, que permite o porte de armas a todos os cidadãos. Então é uma questão bem complexa. Pois é, já aqui no Brasil, o crescimento de propostas alterando o Estatuto do Desarmamento, que criou regras mais rígidas para o porte de armas, pode sinalizar que o país está em um caminho inverso e colocar em risco uma lei que teve um impacto positivo na redução da violência das cidades brasileiras. Essa avaliação é da organização não governamental, o Instituto Sou da Paz, que atua na prevenção contra a violência. Segundo a entidade, hoje tramitam no Congresso Nacional mais de 70 propostas prevendo alterações no Estatuto. Cerca de 40% delas defendem a ampliação do porte de armas a mais categorias, como agentes de trânsito e advogados. Bom, para falar sobre essas possíveis mudanças no Estatuto do Desarmamento, já está na ponta da linha conosco o Bruno Langiani, que é coordenador da área de controle de armas do Instituto Sou da Paz. Bom dia, Bruno, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Lincoln, bom dia, Daniela, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Apenas me corrija se eu estiver errado, a pronúncia correta é Langiani mesmo, né? Isso mesmo. Perfeito. Bruno, esse assunto inclusive está no cerne de uma discussão muito importante que acontece aqui na Câmara, porque a Câmara aprovou um projeto que estendia o porte de armas também para os agentes penitenciários, e esse projeto de lei foi vetado pela presidente Dilma. As razões do veto expressas na mensagem que foi enviada ao Congresso é de que vai contra a política de restrição da circulação de armas no país, uma política coordenada pelo Ministério da Justiça, e aí houve o veto e a possibilidade de mobilização do Congresso para a derrubada do veto, já que ocorrerá muito em breve a apreciação de um conjunto de vetos aqui no Congresso. Eu queria, antes da gente aprofundar um pouco mais no geral do tema, que você falasse sobre esse veto e sobre essa mudança, já que há também um início de mobilização por parte dos profissionais, agentes penitenciários, também para reverter esse veto. Então, esse projeto do deputado Jair Bolsonaro, ele foi aprovado no final do ano passado pelo Senado e a gente teve essa notícia muito positiva, uma surpresa muito boa do veto do projeto pela presidente Dilma. A gente ficou muito contente com relação a esse veto porque, apesar de ter uma pressão bastante grande dos agentes penitenciários para ter esse porte de armas 24 horas, a gente avalia que essa não seria uma medida que traria benefícios à categoria dos agentes penitenciários, que tem muitos outros problemas bem mais prementes. Então, antes de discutir a questão de porte de armas para agente penitenciário, a gente precisava discutir primeiramente a questão quais são as competências, quais são o mandato das atividades que são desempenhadas pelos agentes penitenciários que já têm autorização para portar armas quando em serviço, quando em transporte de preso. Mas a questão do porte 24 horas, esse porte privado, ele é uma questão de que muitas vezes vem sob a justificativa de uma segurança, que na verdade não acontece, e nos casos dos estados em que tentaram burlar essa restrição, como o estado do Distrito Federal, que depois até teve uma representação do Ministério Público contra essa lei do Distrito Federal que concedia porte para os agentes penitenciários, a gente viu um número muito grande de abusos que eram provenientes dessa concessão de armas de fogo. Então, agentes penitenciários utilizando armas para briga de vizinho, para brigas na boate, para ameaçar cônjuges dentro de casa. Então, o veto da presidente Dilma, na nossa modo de entender, ele é irrepreensível, né? E vem na esteira de tudo que está sendo discutido da melhor política de redução da violência no país. Bruno, eu não tenho de cabeça os resultados, os efeitos da restrição da comercialização de armas no Brasil. Eu sei que, de um modo geral, no cômputo final, a taxa de mortalidade por uso de armas caiu. Você pode trazer esses dados para a gente? Você tem eles aí? Trago sim. Eu tô com aqui com a planilha de homicídios por arma de fogo e a gente estava numa onda de crescimento da aprovação do Estatuto do Desarmamento. Então, em 2002, a gente teve 34 mil mortes por arma de fogo. Em 2003, esse número foi para 36 mil. E aí, após a aprovação do Estatuto, que foi aprovado em dezembro de 2003, a gente observa uma redução para 34 mil em 2004, 33 mil em 2005
E aí esse número de mortes por arma de fogo, ele teve variações a partir de então. Então ficou mais ou menos estável entre 34 e 35 mil até 2009, que ainda eram números mais baixos do que a gente tinha antes da aprovação do Estatuto. E aí a gente teve aumentos e diminuições variando de estado para estado. E é importante que a gente entenda por que em alguns estados a gente teve uma redução bastante drástica, como em São Paulo e no Rio de Janeiro, e outros estados, como por exemplo Alagoas, no Nordeste, a gente teve um aumento muito grande de mortes por arma de fogo. A gente observou no país no período um fenômeno que foi chamado por vários especialistas de interiorização da violência. Com o desenvolvimento de cidades menores, etc., a gente teve uma migração da violência de grandes capitais para cidades menores com estruturas não tão adequadas para combate à violência. Então, os estados que tiveram um esforço maior de infraestrutura de investimento nas polícias, de investimento em esclarecimento de crime, de investimento em retirada de arma de circulação, que a gente pode fazer por dois canais básicos, que um deles é pela campanha do desarmamento. Então, São Paulo, por exemplo, é o estado que mais tem postos de recolhimento, postos fixos, em que a população pode entregar a sua arma e receber indenização pela campanha de desarmamento, mas pela outra ponta também trabalha fortemente na apreensão de armas ilegais nas mãos dos criminosos. Então, os estados precisam atuar nessas duas frentes para implementar o Estatuto, para fazer com que toda a legislação que foi criada em 2003 seja implementada no seu maior potencial, né? Porque Bruno, é justamente isso que eu queria te perguntar. Dessas mortes por arma de fogo, é possível saber quantas são por armas registradas ou não dá para ter esse índice? Não dá para a gente ter esse índice. Não dá para ter assim uma ideia de quanto que é de arma que entrou ilegalmente no país e quanto que é arma legalmente comprada ou usada pelas forças policiais? Então, os episódios em que a gente teve esse tipo de pesquisa, e o mais recente, o mais amplo estudo feito nesse sentido, foi o próprio estudo feito quando da CPI do tráfico de armas no próprio Congresso Nacional, que descobriu que 74% de armas apreendidas nas mãos dos criminosos, depois de feito esse rastreamento, foi percebido que essas armas, na verdade, tinham tido origem legal, elas foram vendidas legalmente. E aí, o Instituto Sou da Paz também fez um estudo um pouco mais recente, olhando para as armas apreendidas apenas na cidade de São Paulo, e a gente olhando tanto a questão do tipo de arma, quanto marca, quanto calibre, e a gente vê que 90% das armas apreendidas aqui em São Paulo, e esse dado é de 2011, são revólveres e pistola e calibre permitido, e mais de 50% eram da fabricante brasileira Taurus, né? Então, todas as vezes que esses estudos foram feitos, e é muito necessário que a gente refaça esses estudos sempre que possível, a gente vê que essa informação de que é muito divulgada, de que todas as armas que estão na mão dos criminosos entram ilegalmente pelas fronteiras, ela precisa ser muito relativizada. Porque nos estudos que foram feitos, nos estudos mais amplos que foram feitos, inclusive esse do Congresso, que é o mais representativo da CPI do tráfico de armas, a gente vê que as armas brasileiras são as grandes responsáveis pela morte dos brasileiros. Eu conheço, Bruno, 2 casos relativamente próximos a mim, de pessoas que perderam armas para assaltantes. Ou seja, em vez de se protegerem com as armas, ajudaram a armar. Essa é uma consciência que começa a ficar mais clara na população, ou ainda persiste a ideia, em uma boa parte, de que a arma protege? Olha, ainda persiste, e aí é muito importante que você traga esse tipo de informação, porque a gente só consegue quebrar esse tipo de pensamento com a elaboração cada vez mais frequente de diagnósticos, mostrando que essa mesma arma que o cidadão comprou para tentar se proteger é uma arma que pode, involuntariamente, nesses casos de um ladrão que entra para furtar uma casa, voltar para a criminalidade. E aí não é só a arma do cidadão que compra isso para defesa pessoal. A gente tem um número muito grande também de armas de empresas de segurança privada que são desviadas para a criminalidade. Porque quando a gente teve a restrição da compra de armas no Brasil, com o Estatuto do Armamento em 2003, a gente diminuiu a disponibilidade de armas em circulação. Então, os criminosos estão cada vez procurando alternativas diferentes para acesso dessas armas. Então, por isso que a gente tem observado um número grande de
furto de armas do judiciário, e aí a gente tem uma iniciativa muito importante do CNJ regulamentando isso e obrigando aos fóruns que encaminhem para a destruição armas pelo menos 2 vezes por ano. A gente tem observado criminosos tentando roubar armas das forças policiais, invadindo paióis do Exército, invadindo batalhões da Polícia Militar, porque uma vez que você restringe o acesso a esse tipo de arma, diminui o estoque legal de armas, os criminosos tentam buscar isso buscar outras alternativas de acesso à arma de fogo. E aí, tanto a arma do cidadão de bem quanto a arma de segurança privada passam também a ser alvo, por isso que a gente recomenda que as pessoas não tenham arma em casa, porque isso traz mais riscos do que proteção. Agora, coincidentemente, eu estava vindo para o trabalho hoje, eu ouvi no rádio que um idoso, se não me engano, acima de 70 anos, reagiu e conseguiu matar um bandido que o assaltava quando ele chegava em casa. Esse tipo eu acho que matar talvez seja um exagero, mas esse tipo de reação acaba causando na população a sensação de que, de fato, ter uma arma pode ser vantajoso. Eu pergunto para você, em algum momento, algum tipo de profissional, por exemplo, alguém de fato capacitado, pode ter a arma sem risco? O Instituto Sou da Paz, digamos assim, atenua alguns casos em que o porte da arma talvez seja, dependendo da região, por exemplo, de alta criminalidade. Como é que vocês lidam com essas nuances? Eu acho a questão do porte de armas, e principalmente da posse do porte de armas e do porte 24 horas, a gente, na nossa opinião, ele deveria ficar restrito às instituições que trabalham efetivamente com o mandato da segurança pública. Então, as próprias forças policiais, os próprios militares, e isso por uma razão muito simples, porque são essas forças que têm condições de receber, de um lado, um treinamento adequado e uma reciclagem adequada para saber manusear arma de fogo, mas não só isso, para que tenha controle emocional para efetivamente usar essa arma de uma maneira adequada e em prol da segurança pública, mas também instituições que tenham mecanismos de controle para coibir abusos, né? Porque a gente sabe que esses abusos e mau uso de arma de fogo não está restrito a nenhuma categoria. Perfeito. Mas se a instituição tem mecanismos de treinamento adequado e mecanismos de controle adequado, você minimiza essa questão. E aí, só para também esclarecer com relação a esse ponto, a gente vê que a reação armada, mesmo nos casos de policiais, muitas vezes elas não dão resultado. E aí a gente olha, por exemplo, para os dados dos policiais militares mortos em São Paulo, a gente vê que tem um número muito maior de policiais mortos fora de serviço do que mortos em serviço. E lembrando que policiais militares têm esse porte 24 horas. Então, andam armados 100% do tempo, né? Ou seja, aí, os números não são favoráveis ao porte. Não são favoráveis não só ao porte, mas a essa reação, né? Essa Sim. reação armada. Então, a gente vê que quando o policial está junto com o aparato estatal, andando fardado, com uma viatura, com um efetivo trabalhando com ele, a proteção dele é muito maior do que uma pessoa sozinho com uma arma na cintura. E eu imagino que a tentação de quem tem uma arma ao alcance da mão, a tentação de reagir é muito maior para quem tem essa arma ao alcance do que quem não tem, né? Com certeza. E não só essa questão de reação a assaltos, mas também a quaisquer outros conflitos, né? Por que depois de 2013 a gente teve uma diminuição na questão dos homicídios? Porque quando você restringe com que as pessoas andem armadas, esses conflitos que acontecem naturalmente no dia a dia da população, então, brigas de trânsito, briga em bar, briga dentro de casa, se a pessoa não está armada, a possibilidade dela procurar uma solução não violenta para aquele conflito é muito maior, né? Uhum. Perfeito. Bom, conversamos com Bruno Langiani, que é coordenador da área de controle de armas do Instituto Sou da Paz, sobre esse momento que o mundo vive, pela notícia de que os Estados Unidos devem adotar um controle mais rigoroso do comércio de armas, mas também as iniciativas que existem no Brasil, cerca de metade das iniciativas para a mudança do Estatuto dos Armamentos são para uma flexibilização e ampliação do porte de armas, o que é visto como um retrocesso
pelas ONGs ligadas ao tema. Bruno, mais uma vez, muitíssimo obrigado e um excelente dia para você. Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês e para todos os ouvintes.